Chamo Guilherme Farias e vou revelar a organização satânica. Eu tive um arrebatamento de espírito em fevereiro de 2019. Estava preparando a minha vida espiritual a fim de revelar as organizações satânicas. Eu comecei a ouvir os testemunhos de Robert e também de seu pai. Então eu comecei a orar a Deus e disse a Deus, se de fato o que esses homens trouxeram em revelação acerca do mundo espiritual é verídico, então eu quero que o Senhor me revele. Então eu disse, Senhor, eu não acredito que o que acontece no mundo espiritual é tão profundo assim. E quando eu disse isso, o Senhor então me revelou o mundo espiritual. E quando então acabei de orar, apareceu o anjo do Senhor e me disse-me, dessa modo, irei revelar a ti a hierarquia diabólica, a qual está escrito em Efésios 6:12. Então o anjo me disse, apenas ore em todas as madrugadas. Nunca na minha vida eu havia visto o anjo de Deus, e quando o vi, fiquei maravilhado com a sua glória. O que irei revelar nesse vídeo, irmãos, é espantador e é também chocante. O Senhor tem me apressado para falar essas revelações para o despertamento da igreja. Alguns críticos deveriam agradecer a Deus e também ficarem alerta, mas irão desvalorizar a minha experiência e farão com que o povo não acredite nas revelações. Em Mateus 26:41, diz que devemos orar e vigiar. Quando oramos, mas não vigiamos, caímos então nas tentações. Se você anda na doutrina, mas não vigia, irá cair em tentação. Mesmo que o demônio não possui o corpo dos irmãos, eles irão usar a boca dos irmãos para manipular aqueles que não vigiam. É somente dar lugar que os demônios entram. Em Mateus 16, verso 22 e 23, o mesmo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo para falar que Jesus era o Messias, logo tão mais adiante, a sua boca foi manipulada por Satanás. E Pedro foi o discípulo mais importante de Jesus, pois recebeu a profecia de que a chave do céu estará em breve em suas mãos. Irmãos, vamos vigiar e vamos deixar de soberba, pensando que os demônios não podem manipular a nossa boca. Vocês críticos, se vocês não vigiarem, os demônios manipularão a vossa boca, pois vocês não têm a mínima ideia do poder maligno que os demônios têm no mundo espiritual. O mal em que tem sido na boca do povo de Deus é a língua, devido ao fuxico e a fofoca. Perto de minha casa, eu sou perseguido por um crente que anda na doutrina. Ele se isolou do mundo, das redes sociais e também da televisão. Ele entra em discussão com a sua esposa, de modo que dá até para ouvir os gritos. Ele me tem perseguido porque ele não vigia e dá lugar para o diabo. Será mesmo, de fato, que ele vive a doutrina de Deus? Vou contar o meu testemunho, pois tudo o que eu vi foi experiências fora do meu corpo, pois eu não tenho o dom da visão. Eu orava na madrugada e o anjo de Deus desceu até a mim e tirou a minha alma do meu corpo. Quando a minha alma saiu do meu corpo, eu pude ver as potestades nos ares. Eles davam ordens para os demônios agirem na terra. Essas potestades são demônios chefes. Cada um deles comandavam legiões de demônios dos ares. Eu vi as hostes da maldade, que são exércitos de demônios. Eles estão espalhados em vários lugares, como na terra, nos mares e também nos ares. Eu vi castas de demônios, eles andam em grupos, são legiões que andam na terra. Eu vi os dominadores, que são os demônios que possuem o corpo das pessoas. Esses demônios são demônios que só conseguem destruir o corpo de uma pessoa possuindo seus corpos. Eles são moradores dos corpos e habitam neles. Não são todos os demônios que possuem corpos. Alguns têm por objetivo de atrapalhar a vida das pessoas.
As hostes da maldade colocam barreira na vida das pessoas, dificultam também o caminho dos crentes e também os perseguem. Nós, que somos crentes, temos que resistir às tentações. Eles guerreiam contra os cristãos, mas não os pode possuir. As hostes da terra combatem contra os crentes dentro da igreja e também em seus lares. Esses demônios são atrevidos. Quando orava, eu tive uma visão que eles estavam em redor de minha casa. Estas hostes jogavam dardos em minha direção, mas havia uma muralha de fogo ao redor de minha casa. Mas, conforme orava, aquela muralha de fogo não permitia que os dardos me acertassem. Vi também as hostes marinhas que habitam nas águas. Estas hostes afundavam navios e afundavam também barcos e possuíam animais para devorarem pessoas. Estas hostes matam pessoas afogadas nos rios, nos mares e também nos lagos. Eles agitam as águas formando as ondas. Eles deixam os mares furiosos e até rodamoinho fazem nas águas. Eles agitam as águas formando maremotos e também tsunamis. Iemanjá e Nego d'Água são entidades que fazem parte do mundo espiritual, que controlam as águas. Os demônios que eu vi foram sereias, tritões, iaras e outros demônios que habitam nas águas. Eu vi um dos líderes que comandam o submundo espiritual marinho. Poseidon é uma forte entidade que comanda os demônios dos mares. Ele é uma entidade escamosa e parece um homem-peixe. Eu vi as hostes que voam sobre os ares. Eles são demônios que têm asa, parecem abelhas, besouros voadores e urubus. Olhando da terra, eles parecem aves, mas são demônios de 1 metro, de 3 metros e muito mais. Esses demônios derrubam aviões, helicópteros e outras naves espaciais. As potestades dos ares são demônios que dominam o espaço sideral e todo o universo. Esses demônios dos ares, eles travam guerras no céu e impedem que as nossas orações subam até a Deus. As potestades tentam impedir que os anjos de Deus tragam a bênção ao povo de Deus. Os tronos das potestades ficam nos ares e no universo. Eles reinam ali e dão ordens para as potestades atacarem a terra. As potestades operam sinais no céu e fazem até fogo cair do céu. Eu vi também os principados reinando em várias partes do mundo. O que me foi permitido ver foi apenas 28 principados que governam os 4 cantos do planeta. Eu vi 7 principados no norte, 7 no sul, 7 no oeste e 7 no leste. Alguns príncipes de Satanás têm os seus tronos na terra. Esses tronos ficam em lugares como os picos, montanhas e montes. Ficam em lugares muito altos, pois não é em qualquer monte. Nos lugares mais malignos da terra, ali estão os seus tronos para governar sobre uma nação inteira, um povo de língua e culturas diferentes. Lugares onde seitas como hinduísmo, budismo e islamismo são territórios onde principados dominam. Lugares onde a feitiçaria, satanismo e nova era domina, tem principados. Esses príncipes que trabalham para o reino das trevas são gigantes, e legiões e castas de demônios trabalham para eles. Tudo o que os príncipes pedem para os demônios fazerem, eles fazem. Esses demônios causam destruição ao mando desses principados. Esses principados são chamados de reis no mundo espiritual. Eu vi os reis da Pérsia, que hoje são principados, que governam os países, como Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Turquia, Kuwait, Afeganistão, Paquistão e Líbia. Todos esses países são muçulmanos
e eles perseguem os cristãos. Os reis da Pérsia ainda dominam os seus territórios. Um desses príncipes se transfigurou no anjo Gabriel, a fim de enganar o profeta Maomé. Esses principados fundaram o islamismo nesses países a fim de impedir a entrada do evangelho a esses territórios. E ainda colocaram Maomé maior do que Jesus. Vi também um exército de demônios que cercam todo o território muçulmano. Eles ficam vigiando para que os seus inimigos não entrem para pregar o evangelho. Eles marcam os seus territórios. Vi também um cristão que conseguiu entrar dentro do Iraque. Este cristão, ele conseguiu passar por dentro da fortaleza maligna. Os demônios não conseguiram ver este crente, nem mesmo o rei que comandam as tropas infernais. Este homem estava coberto pelo sangue de Cristo, da cabeça aos pés, que impediu que ele fosse visto por eles. Vi também os principados que ficam nos ares. Uns ficam no universo e outros ficam bem acima das nuvens. Uns ficam na atmosfera e outros ficam fora do nosso planeta. Esses principados, eles são tão fortes que eles conseguem atirar meteoro, asteroides e até cometas, ou qualquer outra pedra espacial em nosso planeta. Eu vi também um príncipe que tem o seu trono no ar. Eu nunca tinha visto um principado tão terrível e também tão grande, que tinha uns 9 metros de altura. Este principado também governa legiões de demônios que habitam sobre os ares. Este príncipe se chama Apolo e foi muito cultuado pela Grécia Antiga. Fizeram até estátuas para ele. Este príncipe estava bem perto do sol, por isso é que ele brilhava como uma estrela. Ele é chamado de Príncipe Brilhante e Luminoso. Ele fica nas alturas do universo e dá ordem aos demônios para criarem seitas. Ele também inspira autores e escritores para produzirem música, filmes e ritmos. Vi também um exército de demônios femininos trabalhando para ele. Essas entidades são musas malignas que trabalham no mundo espiritual. Elas incentivam as mulheres a serem modelos, musas, dançarinas sensuais e prostitutas. Dentro deste exército maligno havia uma musa-chefe, que recebe ordens do principado e passa para legiões de demônios musas. Essas musas são dos prazeres sexuais, da sedução e também da dança. Aqui no Brasil são outras classes de demônio sexuais que são de fato as pombagiras. Esse principado se chama Apolo. Ele faz cair fogo do céu nas igrejas falsas. Este Apolo recebe louvores profanos, a qual os cantores louvam. Esses louvores, eles sobem em forma de incenso para Deus, mas Deus rejeita, então volta para o Apolo que o recebe. Este príncipe, ele tem rebanhado para ele muitas almas. Ele também tem protegido os seus agentes satânicos na terra. Apolo também é chamado de Espírito do Calor por fazer sinais de fogo no céu e também por ter o seu trono próximo ao sol. Eu vi também um exército de demônios ninfas que trabalha para ele. As lendas das ninfas foram inspiradas por esses demônios. As ninfas satânicas são espíritos do luxo e também do sexo. São demônios que fazem as mulheres enganarem os homens. Esses demônios incentivam as mulheres a fazerem cirurgias plásticas. Essas ninfas diabólicas ainda recebem rituais, que é nas florestas, mares, rios e montanhas. Hoje elas se passam por outras entidades, não como antigamente, quando eram adoradas. Este principado Apolo, em hebraico, é Abaddon, e será lançado na terra. Ele será um dos reis de Satanás, que abrirá o poço do abismo, para comandar os mais terríveis demônios que serão soltos na terra. Apolo receberá a chave de Jesus para abrir o poço. Este demônio, ele está mais próximo de Satanás, e é um dos seus reis, a qual ele confia.
Esse príncipe irá liderar as tropas do abismo e virá com todo o tormento infernal. O meu espírito foi levado até a Ásia, dentro do Oriente Médio. Eu vi um grande principado reinando nesses países. Os nomes desses países são Israel, Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Turquia e Iraque. Também Irã e Chipre. O Senhor revelou a mim o nome daquele príncipe maligno. Ele se chama Belial e é um dos reis de Satanás. Este rei mandava legiões de demônios destruírem as famílias, colocando brigas, desunião, vício de drogas e de bebidas. O satanista que faz um pacto com Belial recebe posições altas, recebem cargos elevados e reconhecimento no mundo. O Senhor me mostrou um pacto sexual de um satanista. Ele teve que manter a relação sexual com várias mulheres ao mesmo tempo, enquanto um bebê recém-nascido era sacrificado. E as prostitutas se banhavam com o sangue da criança e bebiam junto com o satanista. O rei Belial também tem uma força maligna para controlar a mente. Eu vi pessoas com a mente perversa que matavam, estupravam e esquartejavam. Ele induz os muçulmanos a matarem os cristãos, a degolar e cortar os membros dos seus corpos. Este demônio faz os muçulmanos estruparem as mulheres cristãs. Este principado é perverso e incita as maldades nos homens. Ele controla a mente da pessoa, colocando o desejo de ver pornografia e também televisão. É um principado que fazem as pessoas serem idólatras. Ele também incentiva as pessoas a praticarem as coisas do mundo. Ele faz as pessoas matarem o seu próximo para ficarem com seus bens materiais. Hoje vemos filhos matando os pais para ficarem com as suas heranças. Mulheres matam os maridos para ficarem com seus bens e com a sua pensão de morte também. O Senhor me disse que Belial é um dos príncipes da iniquidade e também da destruição. Ele tem levado muitas almas para o inferno. Este rei do Oriente Médio é um dos reis da Pérsia, que atuou antigamente e ainda continua agindo. Ele também tem levantado falsos profetas e feiticeiros. Ele tem colocado vício de bebida na mente das pessoas. Os bêbados que não conseguem se libertar estão debaixo da magia deste demônio. Algumas pessoas me questionam, perguntando, mas não é o Zé Pilita, o deus do álcool e também do cigarro? Estou falando dos países que ficam no Oriente Médio, que ficam na Ásia. O Zé Pilintra é apenas uma entidade que age no Brasil. O Zé Pilintra não é o principado, mas é um espírito maligno que recebe ordens do chefe. Estou falando de demônios do outro lado do mundo, que são piores do que o do Brasil. Cada país tem os seus demônios. Os demônios que trabalham na área sexual do Brasil são um tipo. Os demônios do sexo que atuam na Ásia são outros tipos de demônios. Satanás não é onipresente para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso tem milhares de demônios que se espalham aos 4 cantos do mundo. A morte não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas milhões de espíritos da morte estão espalhados pelo globo terrestre. Esses ceifeiros recolhem as almas das pessoas que morrem por todo o planeta. O Senhor mostrou a mim um principado que se chama a morte. Ele é terrível e é também maligno e tem o trono no inferno. Quando desci ao inferno, eu vi esse príncipe da morte dando ordem a milhões de ceifeiros. Ele dava ordem para recolher as almas que pertencem ao inferno. O rei Belial, ele comanda toda a Ásia e manda matar todos aqueles que não têm valor no mundo espiritual. Quem de fato são essas pessoas que não têm valor? São todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. O meu espírito saiu do Oriente Médio e foi para o extremo Oriente da Ásia. Eu estava no Japão e vi espíritos geishas. Quem de fato são essas geishas malignas? Esses são espíritos da sedução, do sexo, da prostituição
da fornicação e do adultério. Esses espíritos malignos fazem o homem trair a mulher e vice-versa. Eles fazem as mulheres se pintarem e se vestirem como meretrizes. Eles também fazem as mulheres a se adornarem. Essas gueixas malignas, elas têm a mesma função das pombagiras do Brasil. Vi também um outro principado, mas esse tem o seu trono no ar. Ele se chama Mamon, que é de fato o deus do dinheiro. Este demônio dá riquezas para quem faz pacto com ele. Ele incentiva os falsos profetas a pregarem o evangelho da prosperidade. Ele faz esses homens tirar o dinheiro do povo, os enganando. Este príncipe, ele faz os falsos profetas roubarem o dízimo e as ofertas da casa de oração. E deste modo, os falsos profetas estão enriquecendo, tendo bens e também canais de televisão. E quem de fato está induzindo esses homens a isto, senão Mamon? Ele também coloca avareza no coração das pessoas para que as pessoas não ajudem ao seu próximo. Ele coloca também ambição no coração das pessoas, a fim de que as pessoas não se satisfazem pelo que têm e cada vez venham ter cada vez mais. Repare que o rico quer ficar cada dia mais rico. Ele acumula riquezas e não ajuda a ninguém. O Senhor me revelou que este principado age no coração do homem para controlar a sua vontade. Ele também coloca desejo material no coração das pessoas como sendo o principal da sua vida, deixando em primeiro lugar. Vi também milhares de demônios capitalistas que agem na área financeira. A maioria desses banqueiros tem um desses espíritos que atuam em suas vidas. Banqueiros são avarentos e são gananciosos e querem construir impérios. Os banqueiros mais sucedidos fazem pacto com Mamon. Uma pessoa que é pobre ou da classe média e deseja ser um banqueiro para realizar o seu sonho, tem que fazer um pacto com Mamon. Outras classes de demônios a qual ouvi foi migradores, devoradores e destruidores e cortadores. A aparência desses demônios é de insetos e de homens. Eles parecem também alienígenas dos filmes. Eu não estou aqui para pregar a prosperidade e nem dar ênfase ao dinheiro. Eu quero dizer às igrejas que o dízimo e também as ofertas são sinais de fidelidade. Aqueles que não gostam de ajudar a obra de Deus são de fato apegados ao dinheiro. Crentes que têm apego de excesso ao ponto de não querer contribuir. Eu não estou dizendo para dar dinheiro às igrejas onde os pastores irão aproveitar. Tem pastores que se aproveitam desses versículos a qual foi mencionado para levarem a vantagem. Procurem uma igreja séria e também humilde e que pregam a sã doutrina. Mas não ajudem essas igrejas que são milionárias e que constroem para elas grandes templos. Tem igrejas pequenas onde o pastor é pobre e é homem de Deus. Eu vi também milhões de demônios devoradores. Eles andam em legiões e nunca se separam. E quando eles entram em uma casa, eles fazem as pessoas gastarem com remédios. Fazem as pessoas gastarem com tecnologia, com imóveis, produtos para vaidades, cirurgias e outras coisas que não são importantes. Há pessoas que vivem enfermas e gastam muito mais do que o dízimo. Vi também milhões de demônios destruidores. Eles tocam a pessoas que vivem e destroem tudo. Fazem carros baterem e se despedaçar, ficando impossível de se consertarem. De modo que a pessoa chega até a falecer. Casas caem em deslizamento de terras por causa das chuvas. E outras casas caem por furacões causadas por esses demônios. Não é apenas aqueles que não dão dízimo. Esses demônios estão mais ligados com as pessoas ímpias do que os crentes. Esses demônios destroem tudo e também habitam na vida de pessoas avarentas e ambiciosas. Eles destroem não só os bens, mas também a vida das pessoas. Eles jogam as pessoas no vício das drogas para terem overdose e serem até assassinadas. Vi também milhões de demônios cortadores. Eles agem na vida financeira, devorando e destruindo, igual aos outros demônios a qual eu vi.
Esta legião de cortadores são demônios do impedimento. Eles não deixam que as pessoas que se formaram no curso arrumem emprego na área. Há pessoas que não conseguem permanecer no emprego e logo são mandadas embora. Tem pessoas que não conseguem crescer na empresa e nem subir de cargo, mesmo tendo faculdade. As bênçãos dessas pessoas nunca são completas. Conseguem até emprego, mas não permanecem por muito tempo. Conseguem uma namorada, mas logo termina. Casais que até vivem junto, mas não conseguem viver um amor completo. Esses demônios têm cortado tudo aquilo que atrai a eles. Quando o dinheiro passa a ser muito mais importante do que a Deus, os demônios então cortam. Quantas são as pessoas que idolatram estas cédulas de papéis? Eles veem os seus irmãos necessitados e não têm a coragem de doar uma cesta básica. Se não gastarem o dinheiro naquilo que é útil e que agrada a Deus, gastará com coisas inúteis que não tem nem serventia para vocês. Outra legião em que eu vi foi demônios migradores. Quem de fato são esses demônios migradores? São demônios que entram nos lares e causam aflições, levando as pessoas a provas. Esses demônios migradores chamam cortadores, devoradores e destruidores. Todos esses demônios estão ligados a dízimo e ofertas? Não foi isso que o Senhor me revelou, pois a única legião que está ligada ao dízimo e oferta são os devoradores. Eles fazem com que o dinheiro suma de suas mãos. As despesas não rendem. Agora, os cortadores, os migradores e também os destruidores estão ligados a partes financeiras que não é o dízimo e nem a oferta. Mas esses têm a ver com a desobediência, o materialismo e o apego. Um teólogo me questionou se os devoradores, destruidores, cortadores e migradores são nações pagãs que Deus enviou para destruir o povo de Israel. Ele citou a Síria e a Babilônia. Eu disse ao teólogo: você está certo, os inimigos do povo de Deus era de fato o povo pagão. Mas hoje, o inimigo do povo de Deus é Satanás e os seus demônios. No tempo da lei, o inimigo do povo de Deus era carnal. No tempo da graça, o inimigo do povo de Deus passou a ser espiritual, pois na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Mas hoje é diferente, pois temos que amar as pessoas. No tempo de Moisés, era comum matar o seu próximo e o ter como seu inimigo. Hoje, os nossos inimigos são estas legiões, que são hostes, principados e potestades. Igual ao que Paulo diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne. No tempo do povo de Israel, os migradores, cortadores, devoradores e destruidores eram as nações. Mas no tempo da igreja, os migradores, cortadores, devoradores e destruidores são os demônios. Nenhum teólogo carnal vai entender isso, pois o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Experiências sobrenaturais é demais para homens letrados. Esses demônios que atuam na área da finança, eles têm que cumprir o que a Bíblia manda. Eles são submissos à palavra, porque é a ordem de Deus. Deus dá ordem para que esses espíritos aflijam os que são infiéis. Essas 4 classes de demônios cumprem o que a Bíblia determina. Essas legiões trabalham juntas com o principado Mamon. Depois dessas revelações, o Senhor me mostrou os demônios de classe baixa, aqueles que são mandados para realizarem as suas tarefas. Os demônios peões, ou seja, aqueles que estão na classe mais baixa da hierarquia. Esses demônios são mais fracos e mais fáceis para serem expulsos do corpo. Desses demônios que recebem ordem para agir, alguns são valentes e são ferozes. Vi demônios que têm por objetivo de possuir corpos. Eles não conseguem viver sem que tenham uma casa onde eles possam morar. Um anjo me mostrou como uma pessoa é possuída. Eu pude ver um demônio horrível dentro dessa pessoa. O demônio se alimentava do pecado desta pessoa. A pessoa caminhava para as baladas e se prostituía. E aquele demônio que estava dentro do corpo da pessoa começava a inchar. Os teus olhos ficavam cada vez mais malignos. As suas garras cresciam
e ele passava por uma transformação. Então perguntei ao anjo o que estava acontecendo. O anjo me explicou que quanto mais essa pessoa pecava, mais força ela dava para este demônio. E quando isso acontece, o demônio se fortalece e fica mais difícil ser liberto dele. Tem pastores que conseguem expulsar esse demônio quando ele está no estágio inicial. Quando o demônio começa a evoluir dentro da pessoa, fica cada vez mais difícil dele sair. Quando um demônio fica muitos anos se alimentando do pecado desta pessoa, não é qualquer pastor que consegue arrancar. O anjo me mostrou uma visão de 5 anos atrás de um pastor tirando o demônio de uma pessoa. Aquela pessoa não se converteu e 5 anos depois o demônio estava dentro dela. E o mesmo pastor não conseguiu tirar o mesmo demônio. Não porque ele perdeu a unção, mas sim porque aquele demônio se desenvolveu dentro da pessoa por causa do pecado que a pessoa cometeu. O anjo me mostrou o pecado em forma de uma fumaça fedorenta. Os demônios se alimentavam dessa fumaça fedorenta que saía do corpo das pessoas. Quero avisar aos crentes que não conseguem deixar o pecado e estão lutando para o deixar. É impossível se libertar de um demônio que você mesmo o alimenta e dá força para ele. Se você quer vencer este demônio, corte a fonte que o alimenta. Qual é o pecado que você comete que está dando força e legalidade para este demônio? O anjo me mostrou um rapaz bom, mas sendo possuído na hora. E a personalidade deste rapaz começou a mudar. De um rapaz tímido, ele ficou extrovertido. De um rapaz vergonhoso, ele começou a dançar nas baladas. Este rapaz, que bebia pouco, começou a beber muito. Ele tinha dificuldade para conversar com as mulheres, mas se tornou um Dom Juan e convencia as mulheres para ficar com ele. O demônio que habitava nele lhe deu várias habilidades para que cometesse pecado. Quais eram essas habilidades? Enganar, mentir e seduzir. O apóstolo Paulo expulsou um demônio de uma jovem escrava que adivinhava o futuro. Esses demônios dão habilidades quando eles possuem alguém. O anjo me mostrou uma mulher que cometia diversos pecados, e as suas amigas que cometiam a mesma prática que ela eram incentivadas por ela. Os demônios que estavam no corpo desta mulher foi compartilhado para suas amigas. Uma parte de sua legião foi para o corpo das suas amigas. Esta mulher cometia vários pecados por causa da legião que fazia ela praticar estas coisas. E quando suas amigas começaram a imitar a sua prática, os demônios foram convidados a entrar nelas por causa dessas práticas que elas tanto amam. Essas mulheres, por beberem, atraíram os demônios do álcool. E por elas fornicarem, elas atraíram os demônios do sexo. E por elas dançarem nas festas, atraíram demônios dançarinos. Eu vi uma variedade de demônios que não são conhecidos no Brasil. Cada demônio tem os seus poderes de agir em uma coisa na Terra. Uns agem na família, outros dentro da igreja. Outros agem na política e outros na economia. Outros agem na tecnologia e outros na área sexual. E assim por diante. Cada demônio tem a sua personalidade maligna. Eu vi um demônio que tem um comportamento agressivo, que faz o marido bater na esposa, até matar. Eu vi um demônio que tem uma personalidade doce, calma e serena. Porém, é venenoso, manipulador e tem o poder de persuadir as pessoas, colocando umas contra as outras. Esses tipos de demônios, quando assumem o controle da vida de alguém, sabe o que acontece? Essa pessoa tem um grande poder de manipular e convencer. Pessoas assim conseguem formar grupos dentro da igreja. Eles causam divisão e tiram crentes da igreja. Pessoas assim arrastam vários crentes com elas. Essas pessoas conseguem colocar o rebanho contra o seu pastor. Pessoas com este espírito faz todos se rebeliarem contra a liderança. O outro demônio que eu vi tem um jeito sensual e sedutor. Quando ele possui uma pessoa, ele passa todas as suas características para aquela pessoa. A mulher ou o homem possuído começam a ter a mesma personalidade desse demônio sedutor e sensual. O anjo me mostrou uma mulher crente que estava em sua casa. Esta mulher, por ser possuída por um demônio, começou a mudar a sua vestimenta e gostava de ir para a igreja toda sexy. Ela gostava de usar vestidos colados no corpo e deixava parte dos seus seios à mostra.
E quando uma pessoa assume a personalidade de qualquer demônio, seja do álcool, do sexo ou da manipulação, essas pessoas passam a ser filhas deles, por serem parecidas com seus pais. É como se adquirissem o DNA desses demônios e ficassem com a sua herança maligna. Eu vi um demônio jogando seus dardos na mente de um crente. Ele ficou uma pessoa crítica de tudo, e através daqueles dardos, o demônio conseguiu passar a sua personalidade para aquele crente. Vi várias pessoas sendo contaminadas pela crítica daquele crente, que só sabia falar mal dos seus irmãos na igreja. Eu vi vários demônios entrando no corpo desses crentes, por causa da ferida de suas almas. Crentes que têm ira e perseguem os seus irmãos. Crentes que odeiam seus irmãos e falam mal deles. Crentes que guardam mágoa e rancor e ressentimento de qualquer pessoa, seja na igreja, na família, nos vizinhos ou em outras pessoas. Os crentes não devem guardar mágoa. Esses crentes abrem abertura em suas almas para a possessão diabólica. Até pela língua maldizente abrem a abertura. Eu vi os demônios jogando dardos na cabeça dos crentes, mas esses dardos não eram como dardos comuns. Eram dardos que marcavam a mente desprotegida desses crentes. Alguns crentes que não protegiam sua cabeça tinham suas mentes marcadas com o número 666. Os dardos que os demônios jogavam tinham o número 666. Eu vi um número de crentes a qual os demônios não conseguiam possuir, pois os seus corpos estavam cobertos pelas armaduras de Deus, mas as suas cabeças estavam desprotegidas. E mesmo assim, Deus não permitiu que os demônios os possuíssem, pois era tão somente a cabeça que estava desprotegida. Mas Deus permitiu que os demônios marcassem a mente deles, porque eles não colocaram o capacete da salvação. Eu vi alguns crentes tendo depressão. Outros crentes começavam a perseguir aqueles que agradavam a Deus. Aqueles que foram marcados estavam vivendo uma vida de opressão. Os demônios conseguiam fazer com que eles ficassem um contra os outros através da marca. Este controle maligno é indireto. O que isso significa? Que eles podem controlar a mente mesmo sem possuir o corpo do crente. Mesmo sem possuir o crente, eles podem programar a sua mente para fazerem a sua vontade. Isto se chama controle maligno indireto. Já o controle maligno direto é quando o crente é possuído por eles. O anjo me mostrou um crente que vivia a doutrina do corpo, só não vivia a doutrina interior. O demônio atingiu a mente dele marcando com a marca, só não conseguiu possuir seu corpo. E aquele homem teve uma batalha espiritual na sua mente e acabou caindo na depressão. Este crente se suicidou. Se a gente não se revestir das armaduras completas da cabeça aos pés, de nada adianta. Existem pessoas na igreja que pensam que ter uma vida santa é não andar na vaidade e nem andar com roupas curtas. Se fosse tão somente isso, então ser crente seria muito fácil. A santidade é muito mais do que isto. A santidade interior também deve ser vivida. Temos que amar, ajudar o nosso próximo, ser paciente e outras coisas. Pois se vivermos a santidade tão somente na aparência, então nunca viveremos uma santidade completa. Temos que de fato viver a santidade do corpo, mas também devemos viver a santidade interior. Antes que me critiquem sobre a marca 666, quero dizer a vocês que não é a marca da besta, mas é apenas uma marca do controle mental. É a marca que vem nos dardos que é jogado na mente. Agora irei falar como os demônios marcam a mente das pessoas que não são crentes. Os demônios marcam a mente das pessoas que pensam em matar alguém. E quando essas pessoas recebem a marca, em seus pensamentos de maldade, eles ganham força. E essas pessoas conseguem realizar os desejos dos seus pensamentos. Antes era apenas um pensamento, mas acaba se tornando realidade. Uma pessoa que estava pensando em estrupar alguém. Eu vi na visão um demônio marcando a sua mente. E essa pessoa não parava de cometer estrupos, fazendo vítimas. Porque os estrupadores só cometem estrupos e não conseguem parar. Porque os seus pensamentos de estrupos são alimentados pela marca. Que as suas mentes foram programadas para fazer essas coisas, cometendo o mesmo círculo. Um assassino tem prazer de tirar vidas, porque a marca maligna que está em sua mente deixa ele viciado em cometer crimes. Uma pessoa que rouba e é preso, e logo depois é solto, e logo começa a cometer a mesma coisa, é porque ele foi programado
com a marca espiritual para fazer a mesma coisa. Então disse para o anjo: que marca terrível! Como se libertar dela? O anjo me mostrou um pastor orando por uma pessoa. Eu vi o demônio sendo expulso do corpo desta pessoa, mas a marca permanecia em sua mente. Ela, mesmo sendo livre daquele demônio, ainda queria praticar o mal. E Deus revelou ao pastor para que pôsse a mão na cabeça desta pessoa e orasse para extrair o mal que estava em sua mente. Se deixasse aquela marca, ela ia crescer como uma semente em sua mente. Ela se tornaria uma pessoa pior e atrairia mais demônios para a sua vida. O pastor orou e aquela marca caiu no chão, parecendo uma lesma derretendo. E nunca mais essa moça teve esses pensamentos de praticar o mal. Um anjo me mostrou outro pastor que pegou depressão e se afastou do seu trabalho. Ele estava tomando remédios fortes para sua mente. Ele vivia dopado e com muito sono e não conseguia orar na madrugada. Até que um dia ele fez um clamor de misericórdia e pediu que Deus libertasse a sua mente. E o anjo desceu no seu quarto e tocou na sua mente, e aquela marca caiu ao chão e ele foi liberto. E naquele dia a depressão foi embora, e ele revestiu a sua mente com as armaduras de Deus. E o anjo me disse: há libertação para todos aqueles que têm esta marca, e também a salvação. Mas haverá uma marca que tem esse número 666, que será muito mais maligna do que esta. E não haverá salvação para aqueles que a receberem. Esta marca será tão maligna que aqueles que a receber nunca mais será liberto. E farão tudo o que os demônios pedirem. Eles não terão controle sobre seus corpos. E trabalharão para o serviço das trevas, fazendo as suas maldades. Começando uma outra parte do testemunho. O que acontecia nesses lugares de diversão? Acontecia mortes por briga e sequestro de pessoas. As pessoas que iam nesses lugares acabavam desaparecendo. Assim acontece com as pessoas que vão curtir as suas vidas. Elas acabam morrendo. A Babilônia ainda mata e está suja de sangue. As grandes cidades são um atrativo para a diversão, mas elas carregam a morte junto com elas. Os demônios predadores estão nessa cidade e eles usarão umas pessoas para matarem outras pessoas. Eu vi os demônios predadores ao redor de várias casas de pessoas do bem. Esses demônios usaram um homem para sequestrar uma adolescente que estava na porta de sua casa. Eu também vi as colegas dessa moça tentando levar ela para a balada. Os demônios estavam armando uma cilada para esta moça na balada. Eu usou a sua amiga como isca. Mas esta moça não era de balada, não gostava de sair e muito menos bebia. Os demônios não conseguiram convencer essa moça de ir à festa, então tiveram um plano. Já que ela não vem até nós, então iremos até ela e levaremos a nossa armadilha. Esses demônios atrevidos foram até a porta de sua casa e levaram as suas armadilhas. Eles usaram um homem para sumir com essa moça. O anjo me disse: se essa moça tivesse entregado a sua vida para Jesus, o Espírito Santo teria revelado a ela que um homem estava ao redor de sua casa. E o anjo iria guardar ela, cortando os laços e expulsando esses demônios para longe. A família desta moça também não é crente. O anjo me mostrou esses demônios predadores ao redor dos cursos, das escolas e das faculdades, e também ao redor das empresas. O objetivo desses demônios é sequestrar, estrupar e matar todas aquelas pessoas que não saem de casa para ir à balada. Eles usam as pessoas para realizarem as suas maldades. Esses demônios tiram competição para ver quem é que vai levar mais almas para o inferno. Vi os demônios competindo para ver quem é que ia derrubar o obreiro que estava firme. A respeito dos demônios que causam sequestro, estupro e morte, eles andam ao redor onde há mulheres, moças que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Quero lhes dizer que vocês correm um risco aonde quer que vocês andam. Para você que ouve este vídeo, hoje pode ser o seu último dia. Esses demônios querem levar a sua alma. Procure uma igreja e entregue a sua vida para Cristo, para aquele que possa proteger a sua alma. Moças e rapazes que são crentes, que não vivem a palavra, mas estão na rebeldia. Vocês não estão livres de tudo isso. Faça um concerto com Deus hoje, para que Ele não entregue as suas almas para o adversário. Mulheres que estão na igreja, Deus disse para vocês orarem e peça proteção onde quer que vocês vá. Pais, orem pelos seus filhos que vão à escola ou então gostam de ir para a balada.
Esses demônios da cilada são terríveis. Eu fui para os ares e eu vi os demônios devastando tudo através das tempestades. O anjo me levou ao universo e entramos em uma parte escura, onde chama treva exterior. Essa parte se chama o céu do inferno. As trevas exteriores ficam fora do inferno terreno e representa a parte celeste do inferno. Descemos das trevas exteriores para as trevas interiores. As trevas exteriores é os ares, já as trevas interiores ficam no chão. E fomos dentro do inferno. O anjo me mostrou os senhores das trevas, ou domínios das trevas. O primeiro senhor das trevas que vi reinando em uma parte do inferno se chama Iblis. Ele elabora o seu projeto para controlar o povo através do Islã. Toda a lei islâmica do Alcorão foram elaboradas por esse senhor das trevas. E do inferno, esta lei foi para o Oriente Médio. E os demônios do Oriente Médio e os principados instauraram o Alcorão como sendo uma lei nacional. E daquela parte do inferno, o anjo me levou para uma outra parte, onde eu vi o outro senhor reinando. E este demônio é de uma forma feminina, um monstro feio, que se chama Aba. Esta senhora das trevas estava com os seios de fora, e os bicos do seu seio era a cabeça de cobra. Ela reina em uma parte do inferno, e de lá ela manda espíritos sensuais possuírem as mulheres da terra. Ela trabalha com a sedução de homens e fazem as mulheres se prostituírem. Ela envia espíritos que deixam as prostitutas e as atrizes pornográficas insaciáveis. Ela manda colocar o desejo no coração da mulher para matar o marido com ciúme. Ela criou o concurso de Miss Universo, de modelo e de outros concursos que têm a ver com beleza. Ela prepara um território no inferno para receber essas almas que aceitam todos os seus projetos. O anjo me levou para outra parte do inferno e me mostrou o outro senhor das trevas. Ele se chama Marduk e é uma entidade antiga. O seu plano no inferno é se opor contra Deus e espalhar o anticristianismo no Oriente Médio. Ele prepara lugares no inferno para receber as almas que caem em seus planos. Um demônio-chefe que comanda essa legião de demônios estava diante deste senhor. E este senhor Marduk apresentou seu projeto a este demônio que ficou encarregado de subir à terra. O objetivo é fazer o projeto maligno nascer na terra. Este demônio-chefe subiu com uma legião na terra para realizar os seus projetos. Cada senhor das trevas tem um demônio-chefe que conduz os seus planos através de uma legião. Os senhores das trevas controlam os demônios das trevas. Os principados já ficam na terra e controlam os demônios da terra. As potestades governam o ar e controlam os demônios do ar. E o do mar controla os demônios do mar. Cada principado tem um chefe para conduzir a sua tropa. Cada potestade tem o seu chefe para dominar os demônios do ar. Cada senhor das trevas tem também o seu comandante. A verdade é que no mundo espiritual existe uma hierarquia satânica. A organização demoníaca é muito complexa. O único objetivo de tudo isso é destruir a humanidade. O anjo me levou a um outro senhor das trevas. Ele se chama Shiva e controla o hinduísmo. Este senhor das trevas controla países como Índia, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e Paquistão, através da sua religião. Ele coloca a idolatria no coração das pessoas. Ele tem ganhado muitas almas para o inferno. Quero lembrar que no hinduísmo existe trindade maligna que agem juntas. Eles são Brahma, Shiva e Vishnu. Por isso que a Índia é um país maligno e a feitiçaria de lá é uma das piores do mundo. E os demônios de lá trabalham com experiência extracorporais. Eu não vi a trindade do hinduísmo, só vi tão somente Shiva. Este é o mais malvado entre os três. Ele é responsável pela pobreza que existe na Índia. Esses rios trazem doenças de ratos aos povos. Crianças que nascem com 2 ou 3 cabeças são obras de Shiva. Ele faz transformação genética e deixa a cabeça das crianças com cabeça de monstros. As crianças nascem defeituosas por causa da maldição de Shiva. Assim como a trindade hinduísta tem 3 cabeças, as crianças nascem parecendo coelhos. Os demônios das trevas que trabalham para essa entidade hinduísta, esses demônios trabalham dentro do ventre das gestantes, para que as crianças nascem deformadas. O anjo me levou
a outro lugar no inferno, eu vi Beelzebu, o outro senhor das trevas. Ele é também chamado demônio da pestilência. Este demônio está ficando famoso nas revistas de quadrinhos de super-heróis. Ele trabalha na mente das crianças e dos jovens através de uma legião que ele comanda. O anjo me levou a uma outra parte do inferno. Eu vi o Senhor das Trevas, que se chama Bafomé. A sua aparência é metade bode e metade homem. Este Senhor das Trevas nunca tinha se revelado. O anjo mostrou para mim uma imagem na terra de um tempo passado. Eu vi um satanista antigo chamado Elipas Levi. Ele recebeu revelações para revelar a forma de Bafomé através dos desenhos. Este desenho de Bafomé é a sua forma verdadeira. Este demônio é o mais cultuado neste século XXI. Todos os artistas das músicas circular e também do mundo gospel faz referência a Bafomé através da simbologia com as mãos. Este demônio está controlando o meio artístico, tanto da música quanto também de filmes de Hollywood. As gravadoras de música e dos cinemas estão na mão dele. Nos lugares da gravação, os artistas fazem pacto para este demônio. Até os artistas gospel estão adorando o Bafomé. Aqueles que não trabalham para Bafomé estão trabalhando nos estúdios que são oferecidos a ele. Este Senhor das Trevas criou a maçonaria e o seu plano é espalhar a maçonaria dentro das igrejas. Bafomé comanda uma legião que trabalha para ele na terra. Esses demônios dão fama, sucesso e riqueza para quem vende as suas almas. Bafomé criou o mundo artístico para ganhar almas para o inferno. É um dos senhores que tem agradado a Satanás. Satanás colocou seus chefes para governar. Ele colocou na terra, nos ares, no mar e nas trevas. Em Mateus 4, versículo 8 ao 9, Satanás oferece o seu reino para Jesus, se o adorasse a ele. Satanás entrega o seu reino das trevas para todos os que adorarem a ele. Esses príncipes, potestades e senhores das trevas governam porque adoram a Satanás. Até esses presidentes de países recebem o governo porque adoram a Satanás. Cada político governa o seu país porque recebeu de Satanás. Até a própria elite, que está acima dos políticos, receberam o poder de Satanás. E no futuro, Satanás entregará todo o governo do planeta na mão do anticristo. Também irá adorá-lo. O anjo me disse que existe muito mais senhores das trevas do que este que foi revelado para mim. O anjo me tirou do inferno e me levou ao Oceano Índico. Ele me levou até o fundo das águas. Este principado feminino se chama Tiamat. É um principado do mar que comanda milhões de demônios híbridos. Esses demônios é parte humanos e parte peixes. E Tiamat mandava aqueles demônios afundarem os barcos e matarem as pessoas afogadas. Ele mandava os demônios causarem maremotos e tsunamis. Eu vi quando um sheik fez um pacto com esse demônio da água. E um dos demônios revelou onde tinha petróleo dentro do mar. O demônio revelou onde é que estava localizado aquela bacia de petróleo. E aquele homem ficou muito mais rico ao descobrir aquela bacia de petróleo. Aquele principado que comanda o mar não é o único. O mar é muito maior do que a terra, pois existe mais água do que a terra. Existem vários principados das águas. Eu vi uma princesa que reina uma parte do mar. Eu estava em uma parte do Oceano Índico. Eu estava na parte onde a princesa reinava. O anjo me disse que o Oceano Índico é dividido em vários pedaços. Cada pedaço é governado por um principado, assim como o Oceano Pacífico, Ártico e Antártico, assim como o Oceano Atlântico também. Todos são divididos em parte para governos. Satanás não pode estar em todos os lugares, pois ele não é onipresente. E Satanás colocou seus reis para governarem os mares, como também nos ares. Imagine a imensidão do universo. E também colocou seus reis que estão na terra. Tem lugares na terra que o principado está assentado em seu trono. Esses lugares onde eles estão sentados em seus tronos são os piores. O anjo me disse que um dos principados irá cair na Ásia. Ele perderá suas forças e o evangelho irá entrar nesse país. Eu vi demônios que controlam as mentes. Eles plantam heresias para controlar as mentes.
O anjo me mostrou uma pessoa sendo transformada através de uma heresia. A pessoa nasce uma outra pessoa, não da palavra de Deus, mas nasce daquela heresia. Sabe como é a aparência espiritual de uma pessoa que nasce através da heresia? A aparência de uma pessoa é um alienígena. Os demônios da heresia são legiões que entram no coração dessas pessoas. Eu vi os demônios possuidores que são astutos. Quando eles possuem as pessoas, elas ficam astutas. Demônios violentos. Quando possui essas pessoas, elas ficam violentas. A pessoa possuída assume as mesmas características deste demônio. Elas ficam parecidas com os dominadores dos seus corpos. Eu vi demônios que fazem descer fogo do céu para fazer com que as pessoas recebam um falso avivamento. Vi os demônios que resistem ao culto e não querem deixar aquelas pessoas que assistem os cultos. Eles não saem com oração de pastores e pregadores que não têm unção. O anjo me trouxe de volta ao meu corpo. Deixo uma mensagem para a igreja. Os crentes estão brincando com o mundo espiritual. Estão congregando na igreja, mas fazem coisa errada lá fora. Estão em guerra espiritual e não sabem. As suas almas estão sendo disputadas no mundo espiritual. Os anjos estão guerreando por elas. Esse ano de 2020, muitos crentes vão descer à sepultura por serem rebeldes. Tive uma visão de um homem de branco, a qual não viu seu rosto por brilhar como o sol. Este homem estava virado de frente para a terra, e nos ares estavam milhões de demônios com cara de caveira. Quando o homem de branco virava as costas para a terra, aqueles demônios caveiras que voavam pelos ares tocavam nos peitos esquerdo das pessoas. Eu vi muitas covas abertas em cemitérios. A revelação que eu recebi é que os espíritos da morte vão tocar em muitos crentes que não querem obedecer. Esses demônios da morte estão esperando um momento que Jesus dê a ordem para eles ceifarem. O anjo, antes de me trazer de volta ao meu corpo, ele disse assim: todas as potestades dos ares e os principados dos ares chegará um dia que Deus dará ordem para destronar esses principados. Todos os demônios serão lançados na terra e não poderão mais dominar sobre os ares. Eles se vingarão de todos os seres humanos, porque não pode se vingar contra Deus. Eles ficarão na terra, porque chegará um dia em que os ares será purificado, para que a igreja venha se encontrar com o noivo nos ares. Nesse dia nenhum demônio poderá habitar sobre os ares, que será um lugar reservado para o encontro do noivo e a noiva. Eu tive que escrever o meu relato para não esquecer, por causa do tamanho do meu testemunho. Ficam todos com a paz do Senhor. E amém.